Escola Bíblica. Tema: relacionamento com Deus. Assunto: a cobiça. Nosso texto áureo está na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16, onde está escrito: porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Já nossa leitura bíblica em classe é o capítulo 3, versículos do 1 ao 6 do livro de Gênesis. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Introdução. Lembrem-se do que nós estudamos sobre domínio próprio, que ele vem do conhecimento de si mesmo, porque aquilo que você conhece você domina. Então, hoje buscaremos dar mais um passo para conhecermos a nós mesmos, e para isso continuaremos estudando, dentro da matéria de relacionamento com Deus acerca da carnalidade, focados em como ela acontece. Obviamente precisamos começar da origem, de onde vem o pecado. Hoje falaremos sobre a cobiça. Ponto 1. O nosso mundo e o mundo de Eva. Antes de entrarmos na questão a fundo, devemos observar o texto que lemos anteriormente para que possamos extrair conclusões, a fim de entendermos as questões que nos virão à frente. O nosso mundo, ou seja, o que faz nos sentirmos tentados, é tudo ao nosso redor. Já o mundo de Eva era apenas a árvore, aquilo que a tentava era apenas o fruto de uma árvore. O mandamento que Deus lhe dera era somente um: não comer daquele fruto. Já para nós são muitas as advertências. O nosso diabo é um dragão vermelho, o de Eva, apenas uma serpente no meio de um paraíso. Nosso paraíso são apenas alegrias pequenas e momentâneas, extremamente efêmeras, em meio ao cansaço e às pelejas cotidianas. Já o paraíso de Eva era tudo ao seu redor. Veja que o que tenta Eva era uma coisa, só em meio a muitas outras. No entanto, nós somos tentados por muitas coisas, o nosso mundo é toda uma realidade e como a enxergamos. Atente para a inversão total da relação do homem com o pecado. Observe que não ameis o mundo e dele não comereis, é o mesmíssimo mandamento, separados não somente pelo tempo, mas pelo tamanho daquilo que não se deve amar ou usufruir. Observe a conexão entre a visão que Eva tem da árvore e a nossa definição de mundo nas palavras do apóstolo João. Árvore boa para se comer, isto é, cobiça da carne. Agradável aos olhos, ou seja, cobiça dos olhos. Árvore desejável para dar entendimento, isto é, soberba da vida. Veja que todas essas coisas aconteceram na mente de Eva. Ver que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento são concepções que somente surgiram a partir da hora em que ela deu ouvidos à serpente, que lhe ensinou a cobiçar a grandeza de Deus. Lembre-se do que nós estudamos até agora: o mundo real, a realidade fora da nossa cabeça, não nos tenta. O que nos tenta e nos seduz é a nossa própria mentalidade. Dá até para entender que essas concepções que Eva toma sobre a árvore são como justificativas para fazer aquilo que ela tinha vontade de fazer. Essas são basicamente as 3 etapas do pecado: a cobiça da carne, que é a natural e constante propensão ao pecado que existe na nossa natureza, que milita contra o espírito nos nossos membros. A cobiça dos olhos, que é a percepção maliciosa e pecaminosa dos estímulos sensoriais, e a soberba da vida, que seria essa concepção final de liberdade,
na qual o sujeito pensa que a vida lhe pertence e pode fazer o que quiser com ela, sem pensar que haja consequências e uma delas, eterna. Ponto 2. A origem do mal. Assim devemos lidar com a cobiça, entender o que ela é e como ela acontece, pois é a cobiça da carne que vai dar origem aos pecados que o homem comete. Ora, o que é cobiça? Cobiça é desejo, é vontade, é querer. Obviamente, a cobiça é mais do que simplesmente desejar alguma coisa. Biblicamente falando, ela está atrelada ao desejo pecaminoso, ao querer ter mais do que precisa, a ponto de querer tomar aquilo que não é seu. Em termos matemáticos, a cobiça é o desejo elevado à potência de necessidade vital. É o desejo em proporção à vida, mesmo que isso seja custoso para a vida alheia. É o desejo visto como uma necessidade vital, sem a qual não se pode viver. É o desejo elevado à importância de uma vida inteira, da sua e das dos outros. Ponto 3. Conhecendo o inimigo. Nós percebemos o mundo através dos sentidos. Hoje a ciência sabe que temos 6 sentidos: visão, audição, olfato, paladar, tato e a propriocepção, que seria a percepção de si basicamente. A todas essas percepções sensoriais dá-se o nome de estímulos, e é dessa percepção do mundo e de si mesmo, desses estímulos, que vem a maior parte das coisas que pensamos durante o nosso dia. É com os estímulos do mundo físico, isso inclui a nós mesmos, que norteamos os nossos pensamentos. Vemos e sentimos coisas, o que inclui as dores e até mesmo o relaxamento do corpo, e, então, pensamos. Isso vai nos estimular a termos vontades e fazermos planos durante nosso dia. E todas essas coisas vão definir o que somos. O interessante é que não paramos sequer um minuto para pensar nisso. Seria porque não existem estímulos sensoriais para isso. Uma coisa que temos que ter em mente é a importância do nosso querer, pois ele também é um estímulo. Nós pensamos mais no que queremos do que em qualquer outra coisa. Os outros pensamentos são muitas vezes pautados nos estímulos da realidade, principalmente nos visuais. Precisamos entender esse nosso querer, pois ele dá origem à cobiça. Mais tarde, olharemos mais a fundo para a nossa vontade, a fim de percebermos que ela também é um estímulo que provoca as reações em nós. Ponto 4. A responsabilidade individual. Devemos entender que estímulo algum por si só é suficiente para ocasionar a cobiça, o pecado. A percepção da cobiça dos olhos se dá, porque já existe a cobiça da carne. O apóstolo Tiago, em sua epístola, explica isso. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de ter concebido, dá à luz o pecado. Carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Ele, de maneira metafórica, compara a cobiça a uma mulher grávida, cujo filho no seu ventre é o pecado. Isso mostra que a realidade ao redor não tem culpa do meu pecado, nem mesmo as pessoas que me tentam ou são usadas pelo diabo para esse fim. A culpa do meu pecado é minha. Se surgiu o pecado é porque a cobiça já o estava gerando em mim bem antes de ele nascer. Por mais que eu tenha muitos estímulos para pecar no mundo, ninguém peca em mim, senão eu mesmo. Por mais que o fruto me pareça agradável aos olhos, a fome, que me fazia pensar que era bom para comer, já estava em mim. De fato, devemos lançar fora todo o misticismo que se criou em torno dos mistérios da Bíblia. Devemos entender que não havia nada de mágico ou místico na árvore do conhecimento do bem e do mal, pois o processo do mal e do pecado já havia se iniciado no coração de Eva antes mesmo de ela dar a primeira mordida. Não foi no comer do fruto que Eva caiu, ela já estava caída dentro de si antes dele. Observe que o apóstolo diz que a cobiça atrai e seduz, ou seja, essa nossa carnalidade cobiça da carne consegue a façanha de nos atrair e seduzir lá no mundo. Porém, como ela sai de dentro de nós para nos atrair fora de nós? A resposta para isso é simples: ela nunca saiu de dentro de você. Não é o mundo que o tenta.
Não é o mundo que o seduz, é você que se sente atraído e seduzido. Toda essa coisa aconteceu dentro da nossa cabeça, na nossa visão de mundo, no mundo dentro da nossa mente, em nós, no nosso olho, que nos faz tropeçar. É aí que acontece a cobiça. É aí que olhamos para o mundo e vemos o que queremos ver, o que queremos. Ponto 5. Indo mais a fundo. Como já vimos, a cobiça é onde se inicia o pecado. É ela que vai conceber e gerar o pecado. Veja que Eva, antes de pecar de fato, cobiçou o ser como Deus, versículo 5. E é ela, a cobiça, que depois de conceber, gerar e parir o pecado vai também mimá-lo e alimentá-lo, até que ele cresça e cumpra aquilo para o que veio. Sua obra, que segundo o apóstolo Tiago é a morte. E também segundo Deus, pois Eva mesma disse o que ouviu de Deus. Dele, do fruto, não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Versículo 3. Mas, o que é a cobiça em si? Não podemos definir a cobiça de outra forma, senão como vontade, volição, querer. Assim, a cobiça é vontade, no caso, a vontade de pecar. Estudamos na aula anterior e aprendemos que o querer é o núcleo do ser, é o que nos define, seja para bem ou para mal. O querer é o que nos faz ser o que somos, e mesmo que não tenhamos alcançado tudo o que queríamos, este querer foi o que nos fez ser o que somos hoje. Observe que existem pessoas que desejam coisas fora do seu alcance, dada a sua realidade. E por isso nem aquilo que lhes é possível alcançar conseguem alcançar durante a vida, se sentindo frustradas e angustiadas por isso, ou seja, de qualquer forma, aquilo que eles queriam definiu, o que eles são mesmo que eles não alcancem isso. Quando falo de querer, estou falando não somente da vontade de ter ou ser alguma coisa, mas também da paixão, do desejo, do gosto e de coisas que muitas vezes definimos erroneamente como amor. Além disso, existem dois tipos de vontade, o querer sim e o querer não. Muitas vezes, você quer alguma coisa e às vezes você não quer outra coisa. Você pode amar uma coisa e odiar outra, querer e não querer. O querer não também é um tipo de querer, só que negativo. O ódio, a repulsa e o repúdio por qualquer coisa é querer tanto quanto o amor, a paixão e a predileção em relação a outras coisas. Pode-se até dizer que um é querer bem e o outro é querer mal, o que não significa que um seja bom e o outro seja mau. Geralmente no homem carnal ambos estão sujeitos ao mal, ao pecado. O querer do homem sem Deus é vassalo do pecado. Ponto 6. Pensamento e desejo. Algumas coisas que trabalharemos daqui por diante podem não parecer como vontades, mas vão gerar vontades que se retroalimentam pelo próprio sentimento, como um ciclo, por exemplo, uma tristeza. Vai gerar uma vontade de sair da situação que causou ou que pareça ter causado a tristeza. Isso de tal forma que, muitas vezes, só perceberemos essas coisas por conta daquilo que elas causaram, ou seja, a vontade que elas causaram. Isso é essa dança entre pensamento e vontade, essa dualidade. Quantas vezes ouvimos pessoas dizerem o quanto têm vontade de fazer isso, ou de sair dessa ou daquela situação, ou de se livrar de algo. Essas vontades são a consequência de algo que as incomoda, seja num estímulo interno, seja num estímulo externo. De qualquer forma, se for causador de algum tipo de sentimento, ambos os estímulos podem estar ativos agindo naquela pessoa, e a vontade dela, na verdade, é apenas uma reação a si mesmo e ao que ela vê no mundo. É de novo a cobiça da carne, alimentando a cobiça dos olhos. Ponto 7. A anatomia da vontade. Agora imagine que o nosso querer e o nosso pensamento sejam um prédio de 3 andares. Deixando o primeiro andar por último, vamos ao terceiro andar desse edifício. Nele é que ficam os nossos pensamentos constantes, as nossas vontades para a vida toda, os nossos planos e desejos mais importantes. É ali que moram os desejos, que nós afetuosamente chamamos de sonhos, supondo que, ao elevarmos esses desejos a esse nível com essa palavra, os teremos realizados em algum momento,
até porque os sonhos são geralmente vistos como algo místico e divinatório. É nesse lugar que ficam escondidos o plano de fazer uma faculdade, de morar no exterior, de ficar rico, e outros tantos. Infelizmente, nesse mesmo lugar também ficam os ódios, a repulsa, o rancor, todos aqueles traumas de infância que não se consegue esquecer e que vão gerar carências e desejos, muitos destes, desenfreados. Também nesse lugar ficam a vontade de morar no céu, o amor a Deus e a sua obra. É ali que fica a sua chamada, sua vocação. Também é ali que fica o amor ao cônjuge, a paixonite pela namorada e o gosto por coisas menos importantes, como hobbies, esportes e trabalho. E claro, é aqui que mora sua religião, se você a leva a sério. Perceba que neste andar estão coisas muitíssimo importantes e também as mais banais possíveis. E esse é um dos problemas. É aqui que estão escondidos os tesouros do coração, de quando Jesus diz: "Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração." Evangelho segundo nos escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 21. Esse também é o coração que Salomão nos adverte que temos que guardar. Provérbios 4, verso 23. É daqui que vão sair as decisões que nortearão ou desnortearão nossa vida toda, de onde procedem as saídas da vida. Falo em nortear e desnortear, porque neste andar podem estar guardadas coisas extremamente importantes ou extremamente banais, que vão parecer muito importantes para o proprietário desse prédio. Assim como também neste andar estarão aquelas coisas perigosas que algum momento da sua vida escaparão dali e tentarão dominar toda a sua vida para a devorar. No segundo andar estão aquelas vontades primárias, incontroláveis e vitais para o ser humano, as quais, se você não responder, podem lhe causar danos a curto ou a longo prazo. Por exemplo, a vontade de comer e de beber água e as demais necessidades fisiológicas. Podemos dizer que, se você não beber água, você morre de sede. Se você não comer, você morre de fome. E se você não correr para o banheiro, você morre de vergonha. Brincadeiras à parte, o que podemos entender é que nesse andar estão as necessidades vitais, gerando vontades em nós. As vontades que residem nesse andar são oriundas dos estímulos do próprio corpo físico. Agora, sim, vamos ao primeiro andar, o térreo. Nesse andar estão os pensamentos e desejos momentâneos. Estes que são estimulados pelo ambiente e pela percepção do próprio corpo do indivíduo. É aqui que reagimos ao que está no terceiro andar e ao que está no segundo andar deste prédio. É aqui que a necessidade vira vontade de comer, a sede de beber água. É aqui que o cheiro da comida nos faz desejá-la. É aqui que percebemos as vontades. E lhe digo mais, é aqui que você está agora enquanto lê ou assiste essa palestra. Aí está você. Isso é você neste exato momento. Ponto 8. O térreo. Deixei esse andar por último, porque é dele que saem os nossos maiores problemas. É nele que acontece a cobiça, é nele que a fome vira gula, que a vontade ou a necessidade de ter alguma coisa se transforme em cobiça, em inveja, em detração, em roubo, em corrupção. As coisas que estão nesse primeiro andar anseiam por subir para o terceiro andar. Esses desejos momentâneos anseiam por se tornar constantes e perenes na vida do homem. Porém, não tem como chegar no terceiro andar sem passar pelo segundo. Você se lembra de que, no segundo andar estão as vontades vitais? Pois, porque é passando por ali que aquela raiva momentânea se torna um sentimento constante, no qual uma pessoa diz que não pode viver junto de outra pessoa. É passando por ali que o apaixonado diz que não pode mais viver sem a amada. Por isso que nós comparamos o que nós mais queremos num determinado momento com aquelas vontades vitais. Ali, a vontade, o desejo mais fugaz e passageiro oriundo daquilo que você viu por um momento passar pela rua de sua casa se torna cobiça. A mulher adúltera, na parábola de Salomão, compara o seu adultério às águas roubadas de um poço e ao pão comido às escondidas. As águas roubadas são doces
e o pão comido às ocultas é agradável. Provérbios 9, verso 17. Naquela época a pena para o adultério era a morte, e esta mulher estava tentando convencer esse jovem tolo de desejá-la mais do que a própria vida. É nesse andar que aquele devasso dos nossos dias compara uma mulher a uma refeição saborosa. Pode parecer estranho ao leitor, mas é instintivo que estas coisas que acontecem dentro da nossa mente saiam para fora através de palavras que metaforizem essa realidade íntima. Jesus deixou isso um tanto quanto evidente. A boca fala do que está cheio o coração, Mateus 12, versículo 34. Tudo isso se faz porque a carne quer tratar os desejos momentâneos como necessidades vitais, aquelas sem as quais não se pode viver, a fim de os tornar constantes e permanentes na vida da pessoa. Também existe a questão de que os desejos e pensamentos ligados às necessidades vitais são um tanto quanto incontroláveis. Ninguém controla totalmente a sua fome ou a sua sede. Uma hora a fome e a sede vão querer respostas. A vitória da carne é que desejos pecaminosos sejam tratados dessa forma. As coisas que estão nesse primeiro andar fazem isso porque elas anseiam por ir para o terceiro andar, ou seja, se tornarem desejos mais profundos, tesouros escondidos, se tornarem definições para a vida toda. Para isso elas têm que ganhar relevância. Uma forma de ganhar relevância é se tornando algo vital, sem o qual não se pode viver, como comer, beber, respirar. É assim que o pecado e o vício devoram a alma e o corpo. No final da parábola de Salomão, conclui-se: eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Versículo 18. Talvez seja por isso que, na Bíblia, busca-se tanto o jejum de comida ou de água, para refriar o trânsito entre este primeiro andar e o terceiro. O jejum é uma prática que fecha a porta do segundo andar momentaneamente. Seria como se a pessoa tratasse a necessidade básica e fundamental para a manutenção da vida como algo em segundo plano, a fim de que as vontades momentâneas e passageiras da carne sejam impedidas de serem tratadas da mesma forma nos momentos em que se apresentam assim. Porque, se você consegue refriar sua fome e sua sede, certamente você conseguirá impedir as coisas que tentam se passar por fome e sede. Se determinado sentimento, pensamento ou desejo conseguir parecer para o indivíduo como que sendo vital, como algo do qual ele precisa para continuar vivo, certamente a ausência da coisa que desperta essa cobiça e parece saciá-la fará com que esse indivíduo despreze o resto da vida, e no final despreze toda a vida, preferindo a morte. É o que queria a mulher adúltera. Ela queria que aquele jovem a preferisse mais do que a própria vida. Essa tragédia está se tornando muito comum nesse mundo cheio de estímulos sensoriais e sensuais que aguçam a cobiça da carne. Devemos acabar com isso antes que isso acabe conosco. O que mais podemos entender sobre o que acontece nesse primeiro andar é que tudo ali é passageiro. Vai passar, não dura para sempre. Portanto, nós podemos resistir a isso. Assim, começamos novamente a produzir um novo fruto do Espírito, a paciência. Outra questão que também podemos observar é que, apesar de serem passageiros, esses desejos e cobiças podem ser insistentes e repetitivos, e se essa repetição for a longo prazo pode significar um diagnóstico perigoso, o de que eles já se alojaram nos andares acima. Neste caso, prostre-se perante o Doutor Jesus. Ele tem remédio para isso, a saber, seu sangue derramado na cruz. Assim, aprendemos como transformar desejos e pensamentos momentâneos em permanentes. Basta tratá-los como algo vital. Neste campo de batalha da sua mente, se você perdeu sua arma, pegue a arma do inimigo, só não fique desarmado no meio do combate. Pois, isso vale tanto para o que é mal quanto para o que é bom. O salmista do Salmo 42 canta, dizendo: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Versículo 2. Ele vê sua alma como uma corça sedenta, no meio de um deserto, à procura de água corrente. Já Paulo deixa isso mais claro. Para mim, o viver é Cristo,
e o morrer é lucro. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Isto é, servir a Cristo é vital para ele, ao ponto de desprezar outra vida que não seja a de servir a Cristo. Para que qualquer sentimento bom seja constante na nossa vida, precisamos tratá-lo como necessidade vital, como algo que precisamos para viver, sem o qual não viveremos. Ponto 9. Dando uma faxina. Às vezes, naquele terceiro andar da nossa vontade estão muitas coisas. Algumas das coisas que estão ali precisam ser faxinadas, colocadas em uns lugares diferentes e de menos destaque naquele andar. Outras devem mesmo serem jogadas fora o quanto antes, tais como rancor, fantasias pecaminosas e tantos outros. Também, se você é cristão, há de convir que não podemos colocar nossos hobbies, sonhos fugazes e planos para a vida no mesmo patamar que as coisas de Deus. Falando do que não é pecado, nem sempre precisaremos jogar fora esses nossos guardados, mas não podemos colocar as coisas mais preciosas no chão e as menos valiosas nas prateleiras. Lugar de tesouro é no cofre, não nos cantos empoeirados da casa. Portanto, ponha o seu relacionamento com Deus acima de todas as coisas. Conclusão: no relacionamento com Deus, devemos prestigiar a vontade dele e para isso, devemos escantear as nossas vontades. Para isso não existe solução melhor do que entendermos e conhecermos a nós mesmos, a fim de doutrinarmos a nossa vontade. Se aceitamos a Cristo e buscamos ter um relacionamento com Ele, crendo e querendo um dia morar no céu, devemos guardar esse desejo num cofre bem protegido, na prateleira mais alta daquele mais alto andar do edifício da nossa vontade.